Nos próximos 15 minutos, nós vamos estar tratando sobre o cristão e a tatuagem. Tema dilemático, concorda comigo? Eu não diria difícil, porque não parece ser um tema difícil. O que fazer com a tatuagem? Não. Acho que não é um tema difícil e eu acho que o que vai ser exposto aqui não foge às recomendações, falas ou as percepções que temos no trato individual, no discipulado. Mas eu concordo com você que temas como esse, que tem farpas, ou seja, tem coisas que às vezes você passa a mão e sente um incômodo, eles, por vezes a igreja demora a lidar com eles por dois motivos. Ou porque não quer desagradar a uns e a outros, porque temas assim desagradam. Independente do caminho que eu tomar, vai ter gente fazendo assim. Ou porque não querem, talvez, ser precipitados e precisam maturar a compreensão deles, o que é justo também. Às vezes um tema não é na igreja tratado como você gostaria, porque ele ainda está sendo o quê? Mastigado, pensado, e por isso às vezes ele demora. Mas eu acredito que um tema como esse, ele talvez não tenha chegado às nossas conversações nem por imaturidade ou por não querer lidar com o tema, mas porque tem tanta coisa que uma igreja que está em plantio está tratando, né? Quantos de nós não precisam de uma EBD sobre adoração, por exemplo? E é um tema alto, importante. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos hoje tratando desse tema e esperamos fazer isso apesar dos desafios possíveis. Cristão e a tatuagem. O cristão e a tatuagem é um tema mais recente dos últimos 25 anos, talvez, 20. Não porque não houvesse tatuagem antes, mas porque ela era completamente abominável. Em qualquer instância, de qualquer forma, cristão e tatuagem não podiam estar na mesma frase. Você concorda comigo? Cristão e tatuagem. Não. Vamos fazer de novo a frase. Cristão, na outra linha, tatuagem. Não bota na mesma linha, não é? Mas eu não vou dizer como Robespierre disse quando fez aquela chacina na Revolução Francesa, porque ele era contra o corte de cabeças e depois ele tornou a favor, e ele simplesmente respondeu: os tempos mudaram. Não acho assim. Isso poderia ser respondido da mesma forma em qualquer tempo, se houvesse a necessidade de respondê-lo. Portanto, o cristão e a tatuagem é um tema que vai fazer com que nós possamos pensar em categorias como consciência, idolatria, arte. Tudo isso está nesse tema. E eu gostaria que você pudesse me acompanhar. Para começar, eu gostaria de lidar com dissoluções de minhocas. Sempre importante. Ou quem nunca viu Levítico 19:28, não é verdade? Puxa vida, passa para o próximo tema. Claro que eu não vou passar, eu tenho que falar desse primeiro, né? Quem já viu gente alertando sobre a tatuagem com esse texto? Levanta a mão. Ok. Não é para riscar o texto da Bíblia, mas é para entender que esse texto está falando sobre idolatria e sobre fazer menção à idolatria no próprio corpo. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Culto aos mortos, necromancia e aspectos espirituais idolátricos estavam permeando todas as realidades do Egito e chegavam no coração dos israelitas que estavam lá. Você sabe disso. Ao estar do lado de fora do Egito e com a lei de Deus colocada sobre eles, era necessário que tal separação se desse, afinal isso aqui é uma derivação do segundo mandamento. Não faça o quê? Não faça imagens. Então o segundo mandamento, ele proíbe a idolatria. Isso aqui é, obviamente, a idolatria tatuada, a idolatria marcada, a idolatria construída no próprio corpo. E é isso que está sendo proibido aqui. Isso aqui é sobre idolatria expressa no próprio corpo de alguém. Não é sobre os nossos dilemas de tatuagem, pelo menos não no primeiro momento. Tá? Isso aqui tem um aspecto cultural e revela de que até no corpo, de modo permanente, aqueles homens e mulheres queriam expressar a sua idolatria, né? Que coisa profunda para a gente entender. Bom, se isso aqui não está proibindo e nem está validando a tatuagem, mas tem um objetivo contra a idolatria marcada no corpo, vamos progredir. Alguma dúvida? Então a gente vai.
Eu gostaria que você pudesse contemplar a consciência do apóstolo Paulo ao lidar com vários aspectos aqui. Olha só, ele vai falar sobre comer carne, você deve conhecer o texto, preocupação da carne a ídolos que está no mercado, ela foi feita lá um sacrifício lá para algum ídolo, a carne não foi aproveitada ali daquela forma, né? Para o sacrifício não foi uma oferta queimada, por exemplo, e era um culto pagão, ela é trazida para o mercado e está no açougue. Essa é a preocupação aqui de Paulo. Tá? E o que eu faço agora? Compro a carne, não compro? Como, não como? É por aqui. E daí eu gostaria de trabalhar a consciência para depois chegar na tatuagem em si. Mas se alguém vos disser, isso foi santificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Paulo está falando de um argumento de domínio aqui em Gênesis capítulo 1. Ó, é tudo dele e é tudo para vocês. Não é por aí que vocês vão obter santificação diante de Deus. É tudo vosso. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. E se eu, com graça participo, porque sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, você pode falar esse trecho comigo, né? Quer comais, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos. Olha a perspectiva de preocupação com a compreensão cultural de ambos, né? Preocupados. Será que eles estão entendendo? Nem a igreja de Deus, por último aqui, mas nem por isso por menor, né? Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Eu gostaria então de entrar aqui nos temas desse texto. O tema é a preocupação com algo que tem uma imagem claramente definida como errada e como isso pode entrar dentro de uma realidade onde o Deus que fez o bicho, que fez a planta e tudo mais, não pode ser responsabilizado pelo ato que as pessoas cometem em relação àquilo de modo pagão. É como se determinada roupa, e eu não quero falar de pudor aqui, tá? Acho que a gente tem a nossa compreensão ética balizada. Eu estou falando o seguinte, cor de roupa, determinada moda, ou estilo musical que surgiu, ou é muito usado em determinado aspecto, ele não se torna pagão porque o pagão está usando. Porque existe uma motivação no coração do pagão, existe um objetivo no pagão de estar usando daquela forma, de estar comendo ou sacrificando daquela forma. Então nós não podemos pegar o que Deus criou, o que Deus fez e tornar isso impuro porque alguém usa de modo impuro. E nisso tenho certeza que vocês reconhecem a validade dessa compreensão. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Mas Paulo também está preocupado porque existem compreensões. E Paulo está preocupado que a consciência das pessoas possa ter um estabelecimento correto na hora de fazer aquilo que se pretende fazer. Comer carne, puxa vida, parece que é uma coisa tão comum para a gente, né? Mas eu já vi crente não entrando em açougue que tem Maria, uma luzinha vermelha. Eu já vi, eu não estou falando o que você disse. Estou dizendo o seguinte, eu vou naquele outro açougue lá porque tem uma Maria enorme. Ali no Presunic tinha umas... Não sei se tem, tá? Tinha ali no Presunic, tem uma Maria, alguma coisa assim, né? Aí eu me lembro, não sei se foi meu pai, não sei que foi, falou que, olha, parei de ir no Presunic. Tudo lá é para Maria, tudo lá é para o ídolo, porque está em cima de tudo, então tu imagina que aquilo tudo é consagrado. Gente, todo o mercado agora, né, foi tomado pelo domínio daquela imagem. Né? Só que, vamos ser bem sinceros, você não está conseguindo fazer essa associação com a consciência cristã de todo mundo, não. Aquilo é extremamente pequeno perto da abrangência de tudo que a gente vê. Ninguém fica assim, não sei, eu vou procurar um mercado que não tenha Maria pendurada. Isso não é a lógica. Mas vamos supor que esse mercado fosse conhecido por consagrar as coisas de modo público, sabe?
pegar as repartições, as fileiras, e aí vem, sei lá, orixá, chama o orixá, chama isso. Você ia ficar mais assim, né? Porque isso ia tomando dimensões mais largas de consagração pública. E aí você já fica medindo, né? Não é como antes, você fica assim, poxa, tem gente que está começando a jornada, será que vai entender eu comprar no dia da consagração? Não mudou nada, os alimentos continuam da mesma forma, não houve transubstanciação, né? Não virou entidade a comida. Como é que eu faço? Aí já é uma outra medida, porque eu estou lidando com uma questão mais ampla. Está vendo o que eu estou dizendo? É a mesma coisa, mas eu estou medindo isso de acordo com a compreensão de todos. E por isso, lidar com o Deus que permite que todas as coisas, como Paulo diz na Epístola a Tito, o que ele diz? Todas as coisas são puras aos puros, aqueles que têm a mente correta diante do Senhor. Ele não está incluindo pecados categorizados, mas está dizendo isso de uma forma mais ampla. Então, o que eu gostaria de começar a pensar, já que esse assunto é um assunto importante, né? Eu posso passar aqui, Vitor, obrigado. Aspectos importantes a se pensar. A tatuagem, enquanto realidade, precisa ser observada como uma dessas todas as coisas do texto anterior, né? Façam todas as coisas para a glória de Deus. John Piper vai dizer, beba suco de laranja para a glória de Deus. Você vai dizer, eu fiz essa música para a glória de Deus. Você outro vai dizer, eu fui no shopping para a glória de Deus. A glória de Deus, o nome de Deus, a honra de Deus tem de estar em tudo que nós fazemos. Isso é ponto. E a tatuagem não se exclui disso. Ela não pode estar numa subcategoria. Ela precisa estar em todas as coisas. Não é verdade? Então, é importante ressaltar que as preocupações paulinas e também do texto de Levíticos vão começar com uma relação com a idolatria. Uma proporção onde a idolatria acaba sendo marcada em mim por um gesto que pode ser um gesto amplamente reconhecido como idolátrico. O que eu quero dizer? Embora essa pessoa que eu conheço, né, ela tenha dito sobre o Presunic que tem uma imagem lá, isso não é algo que traz quebra de consciência majoritariamente para os irmãos. Isso não traz obstáculos e nem desvios de fé. Mas se trouxesse, eu deveria recuar. Entende? Eu recuo não porque é mal em si, mas porque eu busco um bem maior, que é a fortificação da consciência. Talvez numa próxima geração, talvez daqui a 5 anos isso mude, mas naquele momento eu preciso preservar a fé, e para isso eu preciso me conter, e para isso eu preciso dizer não para mim. Como eu disse no final, não estou buscando o meu próprio interesse. E por isso, nós devemos ser preocupados se nossos gestos, nossas expressões, se nossas colocações, nosso vestuário expressa algo que comumente é conhecido como um objeto pagão, idolátrico ou algo desse tipo. A gente brincou lá atrás, né, com as religiões, a gente estava falando de religiões e tal, né? Eu brinquei lá, tem gente que já botou yin e yang, né? Teve uma irmã que falou que tinha a lua e a estrela. Deus ajude. Mas aí o que acontece? Brincadeira, irmão. O que acontece? A lua e a estrela são usados pelo Islã. Você sabe disso? Sabe disso? Não sei. É um símbolo islâmico. Quem fez a lua? Alá? E a estrela? Não foi. Mas por que eu evito essa combinação? Por que eu evito essa? Por que eu deveria evitar essa combinação? Porque eu não quero ser confundido e nem confundir as pessoas com uma possibilidade palpável de que eu seja um islâmico, ou mesmo que eu seja um ecumênico. Tipo, não tem problema não, bota aí o que você quiser. Então é por isso que a gente torna as coisas mais reflexivas. Então eu estou falando do perigo da idolatria. Uma tatuagem de algo que comumente é idolátrico, tanto no seu coração. Olha só, vai que você nem percebe que o que você quer tatuar está lá gritando como um marco personificador de você, como algo que você vibra a um ponto de estar incontido. Você tem que tomar cuidado, não com o desenho da pele, mas com o quê? A motivação idolátrica que envolve isso. Aspectos culturais, ambientes e consciência alheia. Acabamos de falar isso. Talvez em alguns ambientes você vai ter mais dificuldade com uma tatuagem.
Hoje tá muita gente tá com tatuagem, né? Você olha na rua assim, tá, muita gente mesmo tem tatuagem. De 5 anos para cá, eu não sei nem se isso quadriplicou, acho que pode botar qualquer conta, e 10 a mais, porque tá banalizado, parece que perdeu o seu valor, né? Porque a arte, eu não quero pensar dessa forma, mas está comum de um modo como nunca foi. Acho que é melhor falar assim. Por isso, pensar há 5 anos atrás não é como pensar hoje. Pensar há 10 anos atrás não é como pensar hoje. Isso já não é como era antigamente. E por isso nós devemos refletir se isso pode trazer algum ruído para aquele ambiente no qual nós somos usados por Deus efetivamente. Então pode ser, eu não quero entrar em muitos exemplos aqui, pode ser que como pastor, uma quantidade expressiva das pessoas não tenha nenhum problema com um pastor tatuado aqui, ó. Indo daqui, entrando aqui, começando aqui, mas uma quantidade ainda fica um pouco, sabe, mexida. E aí eu preciso, como pastor, reconhecer que a minha ovelha talvez possa colocar, mas eu preciso entender a minha limitação. E até falar com a ovelha, olha, se você tem pretensões ministeriais, eu acho que você deveria refletir um pouco. Ou talvez imaginar que alguns lugares que você vai tatuar vão te trazer ruídos. Vão trazer. Está indo. Tentando ser claro aqui. Motivações reais. São motivações reais. A gente já vai falar sobre arte, né? Eu deixei a coisa suave para o final. Porque eu pensei em falar da coisa do bom, tipo, pode fazer. Mas aí eu falei assim, deixa eu falar do tenso logo, porque aí a pessoa tem um fôlego de esperança no final. Motivações reais. Quais são as motivações reais? Toda beleza aponta para Deus. Se ela de fato é beleza e ela não está em espectros pecaminosos, ela deve apontar para Deus. Se uma tatuagem que eu gostaria de fazer me deixa mais bonito, eu posso pensar nisso de duas formas. Eu posso pensar que eu estou ficando mais bonito para que você veja, ou porque eu acho que ficou bom. Acho que tá legal isso aqui. E eu não estou... Sabe, tem gente que põe tatuagem e pode estar no frio, meu irmão. Mas ela vai esticar a blusa até aqui, porque ela fez uma tatuagem, ela tem que gastar. Por que ela fez a tatuagem? Para que você veja. De um modo extremamente intencional. Ela nem consegue, às vezes, ficar alegre. Tipo, pô, legal, isso fica legal em mim. Não. Eles têm que ver. Eu fiz uma tatuagem, ela não pode ficar embaixo da roupa. E aí usa roupas que demonstrem a tatuagem de um modo a se tornar atrativo aquela parte do corpo. Às vezes o rapaz tem um braço mais forte, a moça tem uma perna mais torneada, tem uma tatuagem aqui porque essa parte do corpo é uma parte que eu quero mostrar. Então eu vou valorizar isso com um belo desenho. Gente, eu já ouvi confissões assim. E portanto a gente não está falando de utopias. As motivações reais precisam ficar claras, tá? Fator permanência e identificação. Eu acho que isso pesa muito em fazer uma tatuagem. A tatuagem fica. A tatuagem não é uma roupa. Mas tatuagem é como pintar o cabelo. Não. É e não é. É enquanto expressão do ser. Concordo com você. Desse jeito, legal. Mas ela é mais séria porque ela fica. Então você tem que entender se aquilo expressa uma realidade que depois você não vai enjoar. Ou pensar assim, poxa, será que é só um momento? Por isso fazer tatuagem talvez seja algo que você tem que demorar um pouco mais para colocar, porque você tem que ter a consciência de que não vai sair. Você não pode simplesmente, tive uma vontade hoje de fazer uma tatuagem, vou fazer uma tatuagem. Por isso que eu acredito que seja de bom tom você refletir sobre isso bastante, para que se isso for feito, e aqui eu já coloco a pontuação direta, não há problemas na tatuagem enquanto expressão de arte, enquanto realidade que pode tornar alguém mais bonito, enquanto uma realidade que expressa uma condição humana inerente, que é a apreciação pelo belo, a apreciação pela arte, a apreciação por algo bonito. Isso não pode deixar você cego de não perceber que você tem que refletir e tem que pensar, esse desenho mesmo? Mas por quê? Quero ser identificado por esse desenho? Porque depois que você põe uma tatuagem, as pessoas perguntam por que você pôs, né? Por que você escolheu esse desenho e não escolheu o outro? Eu estava afim. Pô, esquisito, eu estava afim, eu fiquei afim, eu botei. As pessoas vão perguntar o motivo,
elas vão perguntar, sempre vai ter gente perguntando o motivo. Por muito tempo vai ter gente perguntando, por que você fez a tatuagem? E você vai ter que novamente rememorar. Você já pensou você colocar uma tatuagem por motivos idolátricos e ter que lembrar disso sempre quando alguém perguntar? Horrível, né? Ou botar motivos sensuais, quer ser mais sensual. Vai ser horrível, né? Poxa, tatuagem bonita, por que você colocou? Olha, o motivo não foi legal. Você sempre vai ter que estar lembrando do motivo para os outros. Você vai ter que sempre colocar o seu pecado à disposição de outros. Por isso eu quero pensar com você no quão sério é tomar uma decisão sobre essa, ainda que não seja pecado. Eu vou avançar. Tudo bem até aí? Quem já leu esse livro? Já? É legal ele, não? Quem leu falou que não. Não, mas eu acho legal. Hans Huckmacher, que na verdade deu umas ideias lá para o Francis Schaeffer sacar o lance, né? Que ele tinha que sacar, depois ele sacou. Hans Huckmacher fala sobre, nesse livro, de que a arte não precisa de quê? Justificativos. Qual é a grande questão do livro? A arte não precisa, assim, ser arte cristã ou arte secular. O ser humano faz arte porque ele é inerente. Deus colocou isso nele. Isso não é algo que eu tenha que pensar, será que eu devo fazer arte? Será que é de Deus? É de Deus. Ponto, final. A arte não precisa de justificativas religiosas para ser feita. Tanto é que muita gente faz separação entre secular e profano, ao invés de pensar em termos de, poxa, isso aponta para Deus, não aponta para Deus, isso reflete o caráter de Deus, isso não reflete o caráter de Deus. E aí tem muita gente que ficou aprisionada, como eu, por muito tempo, em questão de música secular, não secular. A gente nunca fazia isso com o filme, né? Mas com a música era um negócio, né? Como é que faz? Tirava a música na hora que tocasse no filme? Não dava. Então você ficava refém de uma dicotomia estranha, esquisita. Não, a gente julga de outra forma. Aponta e glorifica a Deus, expõe o caráter de Deus, é algo que eu quero fazer e eu não estou tentando aparecer, quer seja fazendo música, quer seja pintando um quadro. A tatuagem é a arte e você vai ser essa galeria que vai expor essa arte. Por isso, tamanhas reflexões. A roupa a gente pode trocar, o cabelo pintou, mas pode voltar a outra cor. Os olhos pintados podem voltar. Mas a tatuagem entra numa categoria onde eu me torno um pouco uma galeria dessa arte. E eu vou expô-la. E eu vou precisar refletir se eu quero fazer isso continuamente. Não vai dar para voltar atrás. Ah, mas e tirando a laser? Quem sabe o que é isso? Eu já vi as marcas que ficam retirando a laser. Não fica bonitinho, não. Fica até mais complicado depois de se ver, porque perde até aquele aspecto saudável comum da pele. Eu gostaria de que você pudesse refletir comigo em algumas coisas que o Huckmacher falou sobre isso aqui, tá bom? Algumas páginas do livro, tá? A arte não é neutra, você concorda? A arte não é neutra. Podemos e devemos julgar seu conteúdo, seu significado e a qualidade do entendimento acerca da realidade que está incorporada nela. Significa que tudo que você colocar no seu corpo como uma tatuagem vai ser julgado, identificado e relacionado com algo. O critério, portanto, é muito importante. O Senhor disse que não é o que entra em nós que nos torna impuros, mas o sai de nós. O ambiente que criamos é algo que sai de nós. A tatuagem não está entrando na gente. A tatuagem está saindo da gente, porque a ideia de colocá-la vem de dentro de nós. O que eu quero colocar, se eu quero colocar, vem da gente. Portanto, é preciso compreender que quando nós estamos colocando uma tatuagem, a gente não está colocando, acrescentando algo em nós. Nós estamos nos expondo por meio dela. Toda arte expõe o caráter do seu artista, ou deveria ser assim pelo menos. A vida e a arte são complexas demais para aplicarmos regras legalistas. Porém, não significa que não há normas. Toda arte é justificável. Não é isso. No sentido de que eu posso fazer o que eu quiser, que a arte é tipo um sacerdócio. É ela que faz a mediação com Deus. Não é isso. O próprio Francis Schaeffer fala muito disso, que a arte se tornou um sacerdócio. De tal forma que ninguém mais pode questionar se aquela arte é correta ou incorreta. Se aquela pessoa... Vocês se lembram, uns 4 anos atrás, no Museu de São Paulo, onde o cara ficou sem roupa?
E ninguém não pode julgar essa arte. Quando entra no campo da arte, fica de um modo que você nem pode dizer que ela é errada. Isso não existe. Embora a arte não seja justificável no sentido de que você precisa de um motivo para fazê-la, ela vem. Quando ela vem, ela também vem com um motivo, um modo de expressão. Você não precisa ter medo de cultivar, consumir ou produzir arte. Você não está fazendo nada diferente do que o próprio Deus faz, mas ao mesmo tempo não pode dizer que isso não vem de um motivo, de que isso não expressa uma realidade. Portanto, acho que ainda estou aqui, os bons artistas sabem muito bem o que deve ser feito em determinado lugar e momento, o que é apropriado. Aqui, ali eu cortei ali o que eu não ia usar e acabei jogando fora. Por fim, os artistas cristãos são pessoas que trabalham, pensam e agem como artistas, usando seus talentos e possibilidades. Porém, trabalham com outra mentalidade, com outra prioridade em suas vidas. Essa mentalidade implica trabalhar com liberdade. Não precisamos provar nada a nós mesmos, já que a busca por fama e a preservação do nosso orgulho pessoal não nos incomodam, pois não precisamos construir nossa própria eternidade. De modo magnífico, você não precisa de forma alguma buscar, através de uma expressão física, uma singularidade pessoal. É possível usar tatuagem, não é errado. Não tem nada de errado com alguém com tatuagem. Não há nenhum problema de que você ponha uma tatuagem. Mas você deve considerar de que ela vai expressar de modo permanente, pelo menos desse lado da eternidade, um aspecto seu que deve estar em comunicação com aquilo que você crê, que deve excluir sensualidade, que deve projetar graça, glória e o caráter de Deus, e não fama, olhares e personalidade singular a você. Por isso, não há um problema na tatuagem, o problema está na gente. Podemos fazer com isso o mesmo que fazemos com nossos cabelos, roupas e tudo mais que a gente usa. Eu espero que isso tenha sido suficiente, não porque esgotou as perguntas, mas porque as norteou. Não porque você entendeu todas as suas motivações, mas porque você ouviu algumas boas e outras não boas, e você vai escolher as que glorificam a Deus. E eu espero que possa tê-los ajudado. Amém? Nós vamos orar em agradecimento a Deus. Qualquer pergunta que você possa ter, eu estou à disposição de responder a você.